Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal do YouTube. A entrevistada de hoje, ela consegue pegar coisas improváveis e transformar lugares inacreditáveis em verdadeiro palácio. Então fique aí até o final, que eu tenho certeza que essa mensagem vai trazer muita paz e esperança para o nosso coração. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos, fiquem à vontade para essa entrevista incrível que hoje o meu coração está assim pipocando de alegria, porque eu vou entrevistar uma mulher que é inspiração para a minha vida, né? Ela é pedagoga, psicóloga, é especialista em pegar espaços que vocês nem imaginam e transformar em palácios. Ela trabalha com muitas coisas. Na questão de formação de casamento, é a pessoa ideal para fazer o seu sonho se tornar real. A entrevistada de hoje é Iri Catureba Soldi e eu quero que você dê as boas-vindas ao nosso público. Sejam bem-vindos a esse momento aqui em Deus, meu e do Valdisson, aonde o Senhor estará presente, na presença do Espírito Santo, para que nós possamos levar tudo o que eu faço do casamento na presença de Deus para o conhecimento dos irmãos. Então, em nome de Jesus, nós estaremos aqui fazendo esse momento onde o Senhor que deu esse dom. Hoje eu reconheço que toda honra e toda glória ao nosso grande Deus Jesus. Durante o processo da vida, a gente sabe que a humanidade tem passado por caos. E essa questão, quando fala de casamento, tem gente que diz assim, vamos tentar, se não der certo, a gente se separa. E ele tem uma história, um testemunho, mas eu acredito que desde o processo, quando tudo começou, já havia um específico chamado para que acontecesse. Quando começa a história de Iri Catureba? Essa é a Iri Catureba Soldi, que primeiro começou como Iri, nasceu do meu momento da conversão, né? Quando eu tive o meu encontro sobrenatural com o Senhor Jesus, eu fui entender a real verdade sobre o que era casamento. Por quê? Porque a palavra nos traz a verdade. E aí eu fui entender verdadeiramente o que era um casamento na presença de Deus. Quando Deus se revelou através da palavra, logo no início da Bíblia, em Gênesis, né? Porque geralmente nós, os crentes, vamos lá para o Evangelho. Mas me tocou profundamente quando eu descobri que o primeiro ministério na Terra é o casamento. Deus formou o homem e a mulher para o grande propósito, plano e projeto dele na Terra, que é a formação da família. Foi aí que começou a nascer esse grande desejo de prestar serviço de tudo que eu sou, de tudo que eu sei, de tudo que ele me deu a oportunidade de aprender trabalhando em grandes empresas em São Paulo, de trazer para que ele usasse os meus dons para a honra e glória dele, para o grande projeto dele nessa terra. O grande diferencial desse trabalho é exatamente levar uma proposta que envolve todos que estão presentes. Eu tive a oportunidade de ter o meu casamento com a Jaque, feito pela Iri. Ela narrou a nossa história. Conta pra gente um pouco dessa especialidade, de levar algo diferente para os casamentos. Isso nasceu do meu casamento, né? Que eu ia me casar como cristã já. Deus fez tudo novo na minha vida quando eu conheci um verdadeiro cristão, que Deus estava guardado para mim, me presenteou com o meu novo nascimento em Cristo. E aí eu pedia para o Senhor, como eu já cheguei aqui no Piauí sendo grande evangelizadora, eu abria minhas portas para que várias pessoas conhecessem Jesus. Só no primeiro ano foram mais de 200 conversões na nossa residência. Ali começou a nascer de eu querer fazer um casamento que fosse diferente. Então eu comecei a orar, pedir, conversar com o Senhor. Senhor, eu quero fazer o meu casamento, quero que a minha história e a do Paulo impacta muita gente, mas que lá eles sintam a presença do Espírito Santo. Aí numa noite eu tive um sonho. E eu acordei, era tipo 2 horas da manhã, mas aquele sonho foi tão profundo, parece que eu tive um encontro com o Senhor. Aonde ele dizia assim, você vai fazer assim o seu casamento. E eu acordei, peguei uma folha, uma caneta e comecei a escrever.
comecei a escrever para eu não esquecer, porque às vezes sonhos a gente esquece, só lembra de alguns momentos, né? E com o tempo Deus às vezes traz essa revelação desses sonhos. Mas ali Ele estava revelando para mim o que era o casamento, aonde eu levaria a presença dele. Por isso nasceu esse logo, né? Casamento na presença de Deus. Deus realiza o sonho, mas não é o seu. É o grande sonho dele para você, para a formação da sua família. Eu sei que tem muita gente que está aí assistindo o nosso vídeo e eu não sei como é que está o seu coração nessa questão a respeito da construção da família. Mas o trabalho da Iri, o diferencial, é que ela faz uma mentoria. Ela leva os noivos a experimentar todo esse processo de uma forma bem diferente. Os ensinamentos traz vida e brota sobre essas pessoas uma nova visão a respeito da família, a respeito do processo após o casamento. Isso faz toda a diferença. Iri, conta para mim qual foi assim a situação de um dos casamentos que você poderia nos testemunhar que deu tanto prazer para você em ver o milagre acontecer. O primeiro foi o meu. Eu quero até agradecer o Gedeias e a Bruna, que é minha filha espiritual, para a honra e glória do Senhor. Eu sempre disse que ela era a minha inspiração. Quando aconteceu esse sonho, eu chamei a Bruna, primeiro a Bruna do Gedeias Abreu. Eu chamei a Bruna e falei para ela, filha, Deus me deu essa visão. Eu não sei por onde começar, como nós vamos fazer, mas você me ajuda, porque Deus dizia que tinha que ter muito louvor, muitas músicas, né? E eu preciso que alguém faça, porque eu vou ser a noiva, eu preciso que conte a nossa história. Então o Senhor usou a Bruna como um grande instrumento para realizar aquele sonho que Ele havia me dado, né? De fazer casamentos contando a sua história. E aonde a gente levaria a evangelização. Por quê? Porque tudo aquilo estava acontecendo porque tinha um autor, né? O grande arquiteto de toda aquela decoração, de todo aquele espaço, mas de acordo com a minha história. Então, o primeiro grande casamento foi o meu, onde as pessoas saíam dizendo, várias pessoas que não conheciam o Senhor diziam assim, Iri, o que é aquilo no seu casamento? Eu estou toda arrepiado, eu dizia. Era a presença do Espírito Santo. Aonde a gente foi falar desse grande Deus e aonde o pastor perguntou se alguém queria tivesse uma vida, um encontro como o nosso, e várias pessoas se levantaram para a grande presença, para receber essa grande presença, mas era somente o Espírito Santo, porque nós nos colocamos para que o Espírito Santo fizesse tudo aquilo lá. Não era o desejo da Iri, não era o desejo da Bruna, não era o desejo do Gedeias, mas era o desejo do Senhor. Então, isso foi muito importante, Valdos, de eu trazer pessoas que escutavam essa mesma voz. Por isso que o meu ministério, eu busco fazer essa aliança com o povo, porque senão como é que eu vou estar junto no Espírito, né? No mesmo lugar. Às vezes as noivas sentam comigo e não entendem, né? Ah, mas eu tenho um primo que vai... Ele é crente? Porque senão, como ele vai comungar do mesmo Espírito e levar mais ainda a presença desse grande Deus naquele lugar? O outro, muito forte, foi o seu. Ele foi muito forte, porque a sua história é forte. Então, nós conseguimos, através do seu testemunho com a sua mãe, que era um testemunho tão forte, que eu conheci a sua história da Jaque, e quando Deus a colocou na sua vida para que você também junto suportasse aquela dor da partida dela para o céu, para o mundo celestial, aquilo me trouxe assim, meu Deus, nós temos que levar a presença do Senhor na grande história do Valdes, né? Porque você estava num lugar onde você tinha um status, onde você podia ter crescido, e o Senhor te trouxe através de uma doença, né? Uma doença forte, emocional, que acabou juntando mais, te fazendo um grande filho, um grande cuidador, o pai, representando o pai no Espírito Santo para sua mãezinha, e aí é quando a Jaque entrou no cenário. Então aquilo lá foi muito forte, tinha 450 pessoas naquele casamento, e a gente convidou pessoas que você sabe, que não conhecia esse grande Deus. A pessoa queria ir embora, queria sair porque ele tinha outro compromisso, e ele dizia o que era aquilo, eu não conseguia sair. Porque foi muito, nós sentimos muita a presença do Senhor, muito naquele lugar, mas por causa da sua história, que você sempre trouxe a presença do Senhor também. Você vai ter oportunidade agora de ver
algumas fotografias desse dia tão especial. Confira aí como foi o dia do meu casamento, organizado por Iri Catureba, e já já a gente volta para continuar o nosso bate-papo. Vocês viram aí, ele vive debaixo de um propósito. Deus mandou e ela obedeceu. Em prova disso, tem muita gente que com certeza tem muita gratidão por essa pessoa que consegue fazer dos sonhos se tornarem real. E falar em sonhos e falar em gratidão, eu trouxe aqui um presente muito precioso e valioso. Tem algo de muito valor aqui dentro e eu quero dividir com ela essa coisa tão importante, porque assim, na vida a gente encontra tesouros. Esses tesouros, eles servem para a gente como pedras preciosas que Deus manda para que a gente possa ser grato. E diante disso a minha gratidão é imensa pelaquilo que a Iri é. A Iri tem uma sensibilidade incrível, ela é um ser humano de valor, porque ela consegue não só agregar pessoas, mas ela consegue fazê-las acreditarem no impossível. O impossível sempre se torna real quando a gente crê, e Jesus nos ensinou isso. E eu queria que quando a Iri visse o que tem dentro aqui, que é algo de muito valor, que viesse várias recordações da sua lembrança e que ela nos contasse o que ela consegue enxergar através desse tesouro. Já gostei, porque eu gosto de tesouro. Que eu seja um reflexo do Espírito Santo. Sempre. Não importa mais o que eu sou. Importa o que Deus é em mim. Que toda vez que eu olhar para essa caixinha, que eu estiver me rejeitando com a voz do inimigo, eu vou lembrar disso. Que eu sou o sonho de Deus. Essa é Iri Catureba Sold. E agora você vai poder ficar com alguns momentos de trabalhos incríveis que ela realizou. E com certeza, se você tem um sonho, procure a pessoa certa. Agora está tendo uma nova oportunidade. Ela está lançando um trabalho novo que a gente vai, em breve, estar nas plataformas. Você vai encontrar isso aonde? Na rede social. Eu queria só dizer um pouquinho desse ministério, né? Como que é esse conceito de trabalho de casamento na presença de Deus. Eu fui buscar muito, eu estudei muita palavra, eu queria entender como eram os casamentos na presença de Deus. Eu convivi 21 anos com judeus e nos casamentos que eu ia, eu sentia tanta presença, porque eles têm tanto temor a Deus, né? Como diz lá em Isaías 54, Deus é o seu marido, né? Então, primeiro case com o Senhor. É isso, case com o Senhor, né? E o resto ele fará, porque ele vai se tornar seu marido. Marido do noivo, marido da noiva, porque nós somos a igreja que esperamos o grande noivo. Se eu não entender que eu sou a igreja, que eu espero o grande noivo, e que eu como mulher represento a igreja, e que o meu noivo que vai casar comigo representa Cristo, nós nunca vamos trazer um casamento realmente na presença de Deus. Então busque essa palavra. Então quando eu sento com os noivos, eu coloco isso diante deles, né? O que todo crente já sabe, o que é o casamento, mas a ação é muito difícil. Então a gente começa novamente a trazer à luz a palavra do Senhor. Aquela palavra, eles vão viver nesse tempo de caminhada, não importa se é 3 meses, se é 6 meses, se é 8 meses, se é 1 ano, que tem noiva que vem me procurar até 2 anos antes, mas nós vamos trazer a nossa lucidez de caminharmos dentro da palavra, porque senão, se ele não for um noivo, como é que ele vai construir o seu sonho? Então ele tem que ser um noivo para construir o seu sonho. Então eu vou extrair toda a história do noivo, toda a história da noiva, e vamos
fazer um caminho para se tornar um. Porque quando você se casa, você se torna um. Mas com a bagagem do seu noivo, com a bagagem da sua noiva. Então eu extraio a história. Conforme eu vou extraindo a história, Deus vai me dando visão de cores, de lugar, do local. Como que nós vamos fazer essa decoração? Por isso que fica tudo muito único, muito personalizado. Sabe por quê? Porque nós somos únicos. Deus faz você única. Deus faz você único. Então o seu será diferente. Elas me mandam um monte de fotos, de inspirações dos casamentos dos outros. Aí eu digo para ela sentada aqui, mesmo que o orçamento dela for pequenininho, o seu vai ser mais bonito do que essas inspirações que você está me mandando. Porque nós somos únicos. Então o seu casamento será único. Sabe por quê? Porque o noivo vai estar lá. Então, tudo que é de Deus é feito com excelência. Tudo que é de Deus, o simples, se torna mais lindo. Então não coloque sua própria vaidade. Coloque assim o que Deus quer para mim. O que Jesus faria se estivesse aqui. Então coloca seus sonhos. Escreve uma carta para o Senhor na Bíblia. Coloca essa carta, Senhor, eu queria que fosse assim. Sabe por quê? Porque Ele é o Deus, dono do ouro e da prata. E Ele vai dizer assim, esse é o seu sonho. Mas eu vou te dar muito mais que o seu sonho. Porque vai ser os sonhos meus para você. É assim o casamento na presença de Deus. E todos que estão lá, começam a ouvir a sua história. De tudo que vocês chegaram, a sua história de amor, para chegar ali, essas pessoas do Espírito Santo começam a falar. Através das músicas que nós escolhemos, personalizada para a história de vocês. A música é o que acompanha toda essa narrativa. É o que traz a emoção à flor da pele, porque Deus ama louvor. Então você louva. Traga música para louvar, para agradar. Sabe por quê? Porque o dono do casamento, quem instituiu o casamento, foi Deus. Então é isso que tem que estar lá. Você tem que fazer Ele estar presente. Ele já está presente, mas você vai sentir mais a presença dEle. Porque Ele já está lá presente. Ele já sabe os sonhos que tem no seu coração. Ele que te fez. Então Deus vai trazer aquilo que vai deixar o meu filho, a minha filha, feliz, porque eles vão levar o meu nome neste lugar. Assim é o casamento, na presença de Deus. Fale pra gente como a gente encontra você na rede social. Olha, o meu Instagram é @iricaturebasold. É Sold porque eu casei na presença de Deus. Por isso, ele faz parte de tudo isso. Então, é o sobrenome do meu marido. E eu carrego esse sacerdócio do Sold sobre o meu ministério. Ele acreditou no que Deus tinha para mim. Então eu larguei tudo, meus empregos bons, de vida de executiva, para eu cumprir o ID dentro desse ministério. Então a minha homenagem, o Iri Catureba e o Sold, é para o grande homem da minha vida, que ele disse, vai, eu estou com você. Aqui embaixo vou deixar o link do canal do YouTube da Iri para você conhecer o material que tem lá, que com certeza vai começar agora uma série, e essa série vai conduzir você a viver a plenitude do casamento na presença de Deus e passar a sonhar. Porque muitas vezes você tem um sonho que está embutido, né, no seu coração, porque você diz assim, oh, tudo lindo, mas quem me dera eu não posso. Você pode. Mais uma vez eu digo, você é filho do Deus soberano, do Deus que construiu o homem e a mulher para o grande plano dele nessa terra, que é o casamento. Você pode, sonha que Deus vai realizar o seu sonho. Eu espero que você tenha gostado desse tempo de qualidade que a gente teve, onde ela trouxe a gente para o seu próprio espaço. E assim também você pode conhecer mais, é só pesquisar nas redes sociais. E eu te desafio, se gostou desse material, se inscreva no canal, adicione o sininho para receber as notificações e compartilhe esse vídeo à pessoa que você sabe que tem sonhado com o casamento. Até a próxima!